Bom, hoje o tema é um tema que eu estou observando aqui atrás, todo mundo um pouco nervoso, com medo, meio ansioso. E aí a gente começou a pensar como que um palco, um microfone e uma plateia causa tanta ansiedade em todo mundo, né? Todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui um dia ou assumiu algum palco percebeu isso. Até aqueles que são mais experientes, que dominam a arte da oratória, eles têm aquele friozinho na barriga quando precisam falar. Uma pesquisa recente, nacional, sobre os maiores medos do brasileiro, veio relacionado ao medo de falar em público, o maior deles. Se você joga no Google lá uma pesquisa rápida sobre medo, essa palavrinha ela aparece mais de 90 milhões de vezes. É uma das palavras mais pesquisadas no mundo. É o que mais incomoda as pessoas. Mas o que gera tanto medo nas pessoas? E eu venho pensando e comecei a estudar bastante sobre isso. Comecei a tentar entender as características do porquê do medo. E aí eu comecei a fazer uma pergunta para mim mesmo. O que eu faria se eu não tivesse medo? Ou, o que eu teria feito até aqui se eu não tivesse medo? Será que eu teria tido outras escolhas? Teria mudado a minha história profissional, os meus caminhos, minha formação? Que tipo de experiência eu teria tido? Quais os países, cidades eu teria conhecido se eu não tivesse medo? E essa reflexão, eu gostaria que cada um de vocês fizessem por alguns segundos, caso você tivesse aí um papel, uma caneta, e você pudesse refletir por poucos segundos o que você faria se não tivesse medo de ser quem você realmente acredita que é. O que você anotaria nesse papel? Você seria a pessoa que você é hoje? Você estaria fazendo ou trabalhando com o que você trabalha hoje? O que você faria? Por diferentes razões, não vivemos de acordo com o que realmente acreditamos. Seja por questões culturais, por família, por empresa, por relacionamento. Quantas vezes eu me decepcionei por ter vivido um amor que não foi o amor que eu gostaria de ter tido? Quantas vezes eu me frustrei por ter tido paixões que não foram as paixões que eu escolhi, e o medo me limitou a partir para novos desafios? Eu já permaneci no emprego que eu não gostava do emprego, mas eu tinha medo de mudar simplesmente porque eu tinha preocupação de não conseguir um outro emprego ou pagar as minhas contas. E aí eu penso, e se eu tivesse feito aquela escolha? E se eu não tivesse tido medo? O que eu teria feito? Quantas vezes a gente se cala? Quantas vezes você sabe do que está falando, mas se limita a emitir a sua opinião numa reunião com os amigos, num relacionamento, simplesmente pelo medo de achar que o outro vai imaginar algo diferente de você? Quantas vezes nos calamos em diversas situações? O medo nos bloqueia, o medo nos limita. O medo faz com que nos sintamos sufocados, sejamos cada vez mais pressionados. Antes do medo, tem algo que te envelopa, que te abraça, que é a ansiedade. A ansiedade do receio de não conseguir fazer as escolhas certas. Se você vai lutar ou se você vai fugir. E um pouco pior do que a ansiedade, do que o medo, muita gente consegue transformar tudo isso numa fobia. Quando você vê essa imagem, o que te congela, o que te faz ficar estagnado diante de uma situação? Entender os nossos medos é essencial para entender se estamos vivendo o nosso verdadeiro eu. Quais são as nossas escolhas? Quais são os nossos sonhos? Qual que é a nossa verdadeira história? O que nós gostaríamos de viver? O quanto estamos decidindo sobre as nossas vidas? A crescente necessidade de adequação culmina numa escolha de não ser você cada vez mais. Um exemplo clássico disso
Hoje, no país, temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e todos os dias milhões de pessoas saem para uma entrevista de emprego. Quantas dessas pessoas têm o medo de uma pessoa chamada entrevistador? Quantas dessas pessoas não conseguem expressar o seu currículo, a sua real pessoa, quando estão na frente de um entrevistador? O mais interessante de tudo isso, e eu gosto de trazer a minha própria experiência, eu lembro que a minha primeira entrevista de emprego foi marcante para mim. Eu decorei tudo sobre a empresa, tentei entender todos os protocolos, ouvi um tanto de gente, conselhos, fala isso, vai com essa roupa, começa falando de você, escolha os seus 3 adjetivos mais importantes, pense nos seus defeitos. Estudei todos os protocolos para o processo seletivo. E a caminho daquela entrevista, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Parece que eles preparam o ambiente de espera da entrevista para deixar as pessoas mais nervosas, né? E eu estava ali nervoso, ansioso, já pensando no tipo de pergunta que aquele entrevistador poderia fazer para mim. E aquela ansiedade foi se tornando um medo do que iria acontecer dentro daquela sala. Na primeira pergunta do entrevistador, eu congelei, eu tive medo. Eu não consegui expressar o que eu realmente queria dizer, eu não consegui ser eu mesmo. Isso fez com que eu falhasse miseravelmente. Eu precisava muito daquele emprego e eu não consegui. E isso acontece todos os dias com milhões de pessoas. O medo, ele nos tira tudo aquilo que a gente tem de melhor, que é a sua essência, que é o você, é ser o você mesmo. Quanto mais a gente tenta mostrar algo que a gente não é, mais a gente tem a dificuldade de encarar os nossos medos. Enfrentar os nossos medos é nos despir de todo tipo de máscara, de avatar, todo tipo de protocolo, de ritual, de textos prontos. Fazer o que nós temos facilidade de fazer, que é ser nós mesmos. É aprender a lidar com os nossos medos todos os dias. É difícil, mas é o nosso desafio como ser humano. Nós somos únicos, nós somos especiais. Cada um aqui tem uma história diferente, tem um caso diferente, tem um exemplo diferente. E o mais rico nisso tudo, que depois de anos, eu fui trabalhar com gestão de pessoas, fui trabalhar com recursos humanos. E aí eu fui sentar do outro lado da mesa do processo de seleção. E eu pude, nesses 15 anos, entrevistar mais de 1.000 pessoas, conhecer diversas histórias, jornadas, dilemas, pessoas que tinham histórias fantásticas, que impactaram a minha vida, que mudaram a minha forma de ver o mundo, que agregaram muito mais do que muitas escolas ou cursos que fiz. Eu pude aprender com essas pessoas. E essas pessoas, num processo de entrevista, muitas delas chegavam com histórias fantásticas, mas elas não conseguiam ser elas mesmas. Elas travavam, elas congelavam, elas não conseguiam transmitir a mensagem. Muitos até choravam. Isso acontece todos os dias. E a gente precisa mudar essa história. E como que a gente pode fazer essa mudança? Como que a gente consegue tornar essa relação mais saudável, mais leve, intensa, mas não tensa, de forma que a conexão seja e as pessoas consigam ser elas mesmas? Independente da relação, se é numa entrevista de emprego, se é num bate-papo em um café, se é no seu relacionamento com seus colegas de trabalho, na escola, tornar, aprender, se colocar no lugar do outro, faz de você uma pessoa diferente. Minimiza o medo do outro. A gente não tem expressado o nosso eu da forma que a gente tem sido. Na década de 50, os nossos avós riam muito mais, 3 vezes mais do que a gente ri hoje. Pense no que seria se você pudesse expressar a sua liberdade, o seu eu, a sua forma, sem se preocupar com o ambiente a qual você está, sem se preocupar com os protocolos, com os jargões, com o que o outro vai pensar.
Pense nos ambientes corporativos, nas organizações, pense no mercado financeiro, nos advogados. Todos têm os seus protocolos, os seus rituais. Quantas dessas pessoas não estão no local adequado que eles tanto gostariam de ser ou estar? Eu lembro que trabalhei por 5 anos dentro de uma organização que eu tinha que usar gravata todos os dias. E essa sensação era uma das características que mais me sufocava. Não era simplesmente por usar a gravata, mas todos os rituais e protocolos que vinham junto daquele pacote. E quando eu tive a oportunidade de não pertencer mais àquele ambiente, isso mudou a minha história, isso mudou a minha vida, e eu pude ser eu. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Não permita, não tenha medo da rejeição. Às vezes você se permite a esse ambiente, aceita essa pressão simplesmente por não acreditar em você. Atualmente, as organizações têm falado muito pouco sobre isso. Existem diversas doenças, síndrome de burnout, síndrome do pânico. Nunca se falou tanto de doenças organizacionais, do ambiente organizacional. E o que nós temos feito em prol disso? De que formas temos discutido para tornar esse ambiente mais leve, mais colaborativo? Quanto mais autêntico e espontâneo somos, mais conseguimos minimizar o impacto que o medo tem sobre nós. Quanto mais sabemos ser antes de parecer, mais nós nos distanciamos dos nossos medos. É ter mente de principiante nas relações, é entrar sem julgar, é entender a outra pessoa como ela é, como ela demonstra ser. É se permitir ser impactado. A gente entra hoje nas relações, nas entrevistas, nas conversas, já pensando nas respostas que queremos dar, as opiniões ou a conversa que o outro nos transmite. A gente não se disponibiliza mais a ouvir, que é uma habilidade essencial nos dias de hoje. Ser um agente de transformação no ambiente organizacional não é algo simples. Você precisa trabalhar as suas histórias em uma organização tecnológica, moderna, que pensa em impacto e que também precisa ser humana. Todas as grandes empresas, marcas, branding, elas por trás têm pessoas, têm conexões, têm sonhos e têm medos, e que precisam ser trabalhados, discutidos e fazer parte da nossa história no dia a dia. Ser quem você é assumir o controle da sua vida, é olhar para frente, é deixar para trás todos os medos, é assumir os riscos da liberdade, é ter coragem. E eu aprendi que o que é ter coragem? Ser corajoso não é o que o meu pai me ensinava há alguns anos atrás. Você precisa ser corajoso, filho. Ser corajoso é agir com o coração, é agir com o sentimento, com a emoção, nas relações a qual você se envolve. Isso é ser corajoso. Ser corajoso é ser capaz de mudar não só a sua história, mudar a história das pessoas que estão perto de você, que estão ao seu redor. É ajudá-las a vencerem os seus medos, ajudá-las a regarem mais os sonhos e menos o medo, para que eles consigam crescer cada vez mais dentro da sua essência. Somos todos capazes de superar os nossos medos. Para isso, precisamos exercitar a nossa coragem. A gente precisa acreditar, ter confiança. Sobre a perspectiva do medo, da ansiedade, da angústia, das fobias, um dos principais caminhos para que você atinja o seu objetivo e consiga vencer esses seus obstáculos é partindo pela confiança, é sendo corajoso. E eu gostaria de compartilhar com você que ser plural é confiar em ser você mesmo, é ter coragem, é agir com o coração
é aumentar a nossa capacidade de controlar os nossos medos e ser, de fato, quem você é, independente da relação. O que você faria se você não tivesse medo de ser quem você realmente é? Obrigado.